Hoje o assunto é primeiros socorros. Vamos começar? Olá pessoal, me chamo Tarcísio Barreto, sou médico veterinário e trabalho com trauma, e urgência e emergência. Dicas de primeiros socorros para o carnaval. O que a gente mais recebe nesse primeiro momento de primeiros socorros, nessas épocas do ano? Engasgos por ossos, ingestão de lixo, ingestão de corpos estranhos. É muito importante vocês terem cuidado com lixos que vão ser armazenados, suspender. A gente vai conversar um pouco sobre cada momento. Tá? Hemorragias por cortes superficiais e cortes profundos. Tá? Qual a importância, o que você deve perceber e como você deve agir antes de levar para o médico, para não ter uma consequência maior. Fraturas, politraumas de maneira geral. Tá? Muito comum é recebermos envenenamentos. Tá? Envenenamentos que sejam por venenos sintéticos ou venenos naturais, um deles é o sapo, tá? É muito importante você ter cuidado com esse tipo de animal, com esse encontro desses animais, né? Sapo, cão, sapo, gato. Intoxicações, na verdade, intoxicações por animais peçonhentos, aranhas e escorpiões, cobras. Afogamentos. Afogamentos é um outro tema muito relevante no meio. A gente recebe muito animal afogado e muitas das vezes a gente sabe que aquele animal poderia ter recebido um pronto atendimento, um atendimento prévio antes de chegar na clínica. E por fim, queimaduras. Eu acho que as queimaduras, elas também entram nesse quadro. Você está lá cozinhando alguma coisa, fogo, carvão, seja lá o que for. A gravidade, se é grau 1, grau 2 ou grau 3, mas o que deve ser feito, o que não deve ser feito também. E se um desses casos acontecer com o seu pet, o que fazer? Agora, aqui no programa Pet Zoo. Começando por engasgos, temos algumas dicas para passar para vocês. Então, a gente sempre pede para vocês, para que isso não ocorra em casa, suspenda lixo. No verão tá lá todo mundo brincando, aquele espetinho de churrasco que cai da churrasqueira, que está ali. Inclusive, uma coisa muito importante, até antes de falar de um corpo estranho, por exemplo, um corpo estranho muito interessante de a gente ter isso como uma importância, é aquela areia que às vezes você está fazendo um churrasco na brasa e acontece muito de cair aqueles pingos de gordura naquela areia. E aí você passou, o cão está preso, você teve toda a preocupação, mas no outro dia você soltou o cão e ele vai lá em cima daquela gordura. Entende? E come areia, come tudo. Então isso é uma ingestão de corpo estranho e até perigoso, dependendo da quantidade de areia que se ingere. E aí, na verdade, tem que levar realmente para o médico sem ter uma prévia ação de primeiros socorros. O que deve ser feito é prevenir isso, tá? Então, acontece de comer um osso de galinha, você vai lá, abre a boca, se tiver engasgado na boca, que é uma coisa mais básica de vocês realmente atuarem, é abrir a boca na lateral. Ó, bota a mão dos dedos na lateral, abaixo do canino, já abre a boca de cara, ó, ok? Então vocês avaliam a boca, ó, tá? Colocando os dedos, pressionando e abrindo a mandíbula, tá? Então ali você consegue, com a pinça ou com o dedo, remover. Então, quando você tentar remover, tá muito duro, não puxe, tá? Isso é um outro ponto que a gente tem que passar para vocês. Antes de levar, tente fazer com o gesto de rotacionar. Não conseguiu, tá muito duro, leve para o médico mais próximo de vocês. E no caso das hemorragias, nós temos alguns toques, alguns macetes para passar para vocês. Primeiro, vocês têm que observar a cor do sangue que está saindo, tá? Então a cor é muito importante. Se for um sangue muito escuro, tranquilize. Mesmo levando ele para o médico, mas tranquilize, faça uma pequena compressão no braço, no local onde está sangrando, tá? Então aquele sangue escuro te tranquiliza, porque é um sangue venoso, ok? Quando você tem uma hemorragia de um sangue muito claro, apesar de você fazer compressão, tem que acelerar um pouco o passo até levar o seu médico, tá? De confiança. Já falando em fraturas, a gente tem uma coisa para passar com relação a como proceder com fraturas. As fraturas, elas têm essa particularidade. Quando a fratura ela é no membro, um toque muito importante, um macete, não leve esse braço para o corpo. Não contraia esse braço, não faça flexão, sempre mantendo ele esticadinho. Então, levar até o seu médico. É importante você utilizar uma tala que seja de papelão, que seja de material mais rígido,
sem apertar muito, mas sempre de maneira esticada. Então, não tem nenhum material desse, leva o bracinho esticadinho. Nunca puxe, nunca tente colocar a fratura no lugar, nunca flexione o braço, nunca rotacione o braço quebrado, tá ok? Então isso é um outro toque. Aí muito cuidado com as mordeduras. Então você está com um animal com o braço quebrado, você vai mexer no braço e ele te morde. Então acontece um outro problema para tentar consertar um. Tá? O importante, sempre manter esticado e evite flexionar. Nunca coloque o bracinho também no lugar, ok? Envenenamentos, como eu te falei no começo, tem dois momentos. Envenenamentos por substâncias naturais e por substâncias sintéticas. Então, todos os dois, sintéticos ou naturais, eles são muito graves. Você tem que correr mesmo para urgência. Porque se for sintético, são os venenos que você bota para ratos, baratas, formigas. Então, dentre esses venenos, os mais simples são os colocados para formigas e baratas. Os para ratos, os venenos para ratos, eles são muito graves. E muitas das vezes a absorção ela é oral. Esse é o grande problema. Então evite esse tipo de produto em casa, contrate sempre uma empresa que tenha essa preocupação, que tenha esse profissionalismo para evitar problemas, ok? No caso dos envenenamentos para na verdade naturais, que são normalmente sapos, aquele leite que o sapo tem, quando você vê um animal desse brincando com o sapo, evite esse tipo de contato, porque também é muito grave, dependendo da quantidade ingerida e do porte do animal, ok? Então muitas das vezes é muito grave esse tipo de contato, chega na clínica nas últimas e às vezes passa um dia, dois e muito ruim. Então o primeiro toque é cuidado com esses contatos. Então isso é um primeiro socorro. Isso é a forma de você prevenir esse contato, porque os venenos eles são sempre muito graves. Um outro grande diferencial que a gente tem que ter de envenenamento para intoxicação. As intoxicações elas podem ser até alimentares. Então o animal ele ingeriu remédio, eu deixei os remédios em cima da mesa e foi lá e ele comeu todos. Isso é uma intoxicação. Quando você tem certeza do que ele ingere e você pode fazer alguma coisa, é você pegar água morna, tá? Você pega água morna, coloca bastante sal nessa água, bastante sal, e coloca na boca, via seringa, você injeta isso na boca para que ele provoque vômito. Então essa manobra é muito importante você saber, você executá-la quando você tem certeza do que ele engoliu, para você não promover vômito sem uma justa causa, entendeu? E não piorar a situação. Então, eu vi ele comendo, pronto. Naquele momento você vai fazer esse trabalho, uma água bastante concentrada, com sal mesmo e um pouco morna. Pode colocar na boca que você vai ter esse tipo de artifício. Tá? No passado se usava muito água oxigenada, mas a água morna com bastante sal já é o suficiente. Então, falando sobre os líquidos na ingestão, na intoxicação, no momento de intoxicação, líquido você pode fazer vômito, pode promover vômito em qualquer momento. O problema é quando ingere materiais lineares, agulhas, ossos, material cortantes, entendeu? Então, não promova vômito nesses casos, porque aí você tem que levar para o médico, sem dúvida nenhuma, vai lá com calma, ele vai lá, vai fazer uma imagem e vai tentar remover aquilo de uma maneira mais profissional e mais saudável. Se falando em queimaduras, é muito interessante vocês saberem o que não fazer com as queimaduras. Se você por algum motivo está lá fritando alguma coisa, caiu um óleo em cima do animal, se por algum motivo o animal está andando, sei lá, sobre as brasas, queimou a patinha e tal, o que deve ser feito e o que não deve ser feito? O que não deve ser feito é você não colocar nada em cima, pomada, creme, que mais? Óleo, nada em cima, tá? Você vai apenas secar essa lesão e vai colocar um pano seco e levar para o médico avaliar o grau de queimadura. Se é um grau 1, grau 2 ou grau 3, ok? Então, quanto mais superficial, mais leve é o grau da queimadura. E por fim, nós temos aí os afogamentos, que aí realmente tende a ser uma coisa muito rotineira, principalmente em filhotes. A gente recebe muito animal afogado. E os afogamentos, muitas das vezes, não são dentro de piscinas, nem em lagos, nem em lagoas, nem no mar. Tá? Muitas das vezes o afogamento é em casa, dando um banho no animal. Então você tem um animal muito filhotinho, principalmente aqueles animais que tem um focinho muito curto, você joga água no focinho para lavar a boca, lavar a cabeça, e eles broncoaspiram aquilo.
qualquer substância de líquido que esteja no pulmão, na região de bronquíolos, ele promove uma reação, uma reação diferente para tentar expulsar aquele líquido. E aí essa briga do ar com água vira espuma. Então é muito importante que num banho, se acontecer de ter uma respiração diferente, um som diferente no peito, leve para o médico, porque pode iniciar um processo de pneumonia já por um simples banho, tá? E naqueles casos que você encharca todo um pulmão, no caso de afogamentos, meu cão estava lá, eu estava brincando, de manhã cedo eu vi dentro da piscina, dentro d'água, se afogando, ou estava realmente desacordado. Primeiro passo, antes de levá-lo para a urgência, faça movimentos contrários, tá? Você tem que fazer movimentos torácicos para tentar tirar o máximo de secreção. Limpa a secreção da região de narina e continua a massagem, tá? Então, a massagem torácica, para que essa quantidade de líquidos vai saindo e você vai continuando todo o trabalho. Então é importante manter sempre um degrau, um declínio, para que todo o conteúdo líquido ou espumante ele consiga encontrar uma saída. Então, cada pressão que você faz, você consegue promover a saída dessa espuma e a saída desse líquido. Aí você vai limpa toda essa baba, secreção de narina e continua as contrações. 5, 6, 7 contrações, limpa, de novo, vê como é que tá o coraçãozinho, depois do mesmo jeito, tô fazendo. Se o animal estiver em pé, você faz nesse sentido. Se ele estiver deitado, você faz nesse sentido, uma mão em cima da outra, tá? Para poder aumentar a sua pressão ali e tirar o máximo de líquido. E a partir desse momento que você ajuda, você já melhorou um pouco o quadro em casa. Nunca leve de primeira, porque você pode perder o animal no caminho. Sempre tenta ajudar naquele momento, antes de levar. Melhorou um pouco a situação, o quadro clínico, leva. Que aí ele vai, o doutor, o médico de sua confiança, ele vai realmente resolver todo aquele excesso, aquele restinho que ficou, para não ter nenhum transtorno. Então essas são as pequenas atitudes que vocês devem ter, que vocês devem aprimorar, para no caso de uma pequena urgência simples, vocês saberem atuarem. Tá? E outra coisa muito importante, outro fator importante, se vocês não se sentirem seguros realmente do que vão fazer, realmente não meta a mão, não façam, leve direto para o médico e aí a gente vai tentar ajudar de outra maneira, ok? Então é o que faz o SAMU. O SAMU faz exatamente isso na área humana. Ele tenta, à distância, fazer um equilíbrio, tenta ligar para o médico. O que eu posso fazer? Eu estou inseguro. Liga para o médico e ele vai tentar te orientar antes de você levá-lo, entendeu? Então é muito importante essa dica para poder realmente contribuir para a saúde do seu animal, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre os ouvidos dos nossos amigos. Como é que a gente previne água no ouvido, como a gente consegue em casa o proprietário ver que o animal está com um problema e levar para o veterinário, e como a gente faz a limpeza do ouvido do nosso cão ou gato. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no banho. Não existe banho do pescoço para baixo que o cachorro vai com a cabeça suja. Ou então eu tapar a orelha do cachorro para dizer, não entra água. Pegadinha do malandro, entra água. Preste atenção. Você pega o algodão normal de casa, ele está assim todo fiapado e você enrola bem ele até ele ficar uma bolinha. A bolinha vai ser de acordo com a orelha do seu animal. Você pega a orelha, abre bem, tá vendo? E bota o algodão bem lá no fundão. Você não vai enfiar o algodão no cérebro do seu cão, fique tranquilo, e nem vai machucar. Dá banho, não entrou água, no final do banho, como você fez a bolinha, o algodão sai inteiro. Beleza? Segunda dica, quando é que o animal está com problema de ouvido? O ouvido do animal não é um ouvido sujo, não é um ouvido fedorento, não é um ouvido vermelho. O ouvido da Mel está completamente normal. Se tiver mau cheiro, balançar muito a cabeça, muita coceira e muita cera, é um ouvido doente, tem que ser tratado e não limpo. A limpeza é feita preventivamente no dia do banho. Deu banho, limpa o ouvido. Como a gente faz essa limpeza de ouvido dentro de casa? Você usa um produto veterinário, um ceruminolítico. O ceruminolítico é quem dissolve essa cera e bota ela lá para fora. Não use nunca, em hipótese alguma, cotonete, pinça com algodão, nada que vai colocar cera lá para dentro. O conduto do cão, o conduto auditivo do cão, ele é em forma de L.
Então você tem essa entrada e aqui no final você tem o tímpano. Aqui na mel a mesma coisa. Você só consegue entrar com o cotonete até aqui. Então o que você faz? Você vai empurrando cera para a parte horizontal do conduto. Você vai provocar um problema no ouvido do teu cão. Como se faz essa limpeza? Com cera luminolítico. Você pinga tantas gotas quanto necessárias para preencher todo o conduto. Então, num pincher, 5 gotinhas, 3 gotinhas. Dog alemão, um monte de gotinha. Você pinga a quantidade de gotinhas, massageia, aí vai. Tá ouvindo o barulhinho? E ela vai sacudir. Ensaia o mel, sacode mel. Vai, mel, sacode. A gente ensaiou. Sacode. Ela faz eu passar vergonha. Sacode, meu, vai. Vai, filha. Normalmente eles sacodem um ouvido. Eu pego, bota no chão, ela vai sacudir. Vem, filha. Ridículo você. Você é ridículo. Vamos botar, vem. Vem pra cá. Vem. Pronto, sobe aqui. Vem. Isso foi implicância. A gente ensaiou. E você não. Pronto, pronto. E quando ele sacode o ouvido, ele bota toda aquela secreção lá pra fora. E aí você vem com o algodão seco no seu dedo e limpa aqui por fora até onde o seu dedo alcança. Todas essas dobrinhas que tem aqui dentro. Sai um pouquinho de cera, é uma cera normal, uma cera que tem que ter dentro do ouvido do cachorro, que é uma cera de proteção. Cuidado com água de piscina, água de mar, para não entrar doenças pré-existentes que possam levar o animal até uma otite. Beleza? A gente se vê na próxima. Um abraço. A castração é uma cirurgia muito comum em cães e gatos, mas ainda deixa muita gente confusa e preocupada. A missão da nossa convidada de hoje é acabar com as suas dúvidas. Existem diversas informações que circulam por aí sobre a castração, o que acaba gerando muitas dúvidas entre os donos dos pets. Por isso, selecionamos as principais questões desses tutores e convidamos a bióloga Luísa Cervenka para nos ajudar a tirar todas essas dúvidas. Luísa, para começar a nossa entrevista, explica pra gente no que consiste a castração. A castração nada mais é do que a retirada dos órgãos reprodutores. Então, em fêmeas, os ovários e o útero. E em macho, os 2 testículos. Luísa, a cirurgia oferece algum tipo de risco para o animal? O animal ele precisa ficar lá na clínica ou ele pode já ir embora com a gente para casa? Toda cirurgia envolve risco, mas com a tecnologia, com a evolução da forma como é feita a cirurgia, esses riscos são bem diminuídos, principalmente com os exames pré-operatórios. E isso varia de veterinário para veterinário. Alguns preferem manter o animal internado por 24 horas. Já outros acreditam que a melhor forma de recuperação do animal é perto do seu proprietário. Por isso, a maioria libera o cão assim que ele já estiver estável. É verdade que todo animal castrado engorda? Isso é um mito. Na verdade, o que acontece é que ao ser castrado, há uma desregulação dos hormônios, é como se o cérebro ficasse um pouco louco, sem aquele hormônio sexual, e por isso ele precisa se reestabelecer. Nisso, acaba tendo uma diminuição da possibilidade de queima de gordura. Então, se o pet tiver uma alimentação inadequada e exercícios não suficientes antes da castração, pode sim haver um acúmulo de gordura por conta da castração. Mas não quer dizer que a castração engorda. Quer dizer simplesmente que hábitos que antes eram tranquilos passam a ser mais cautelosos. Precisa ter mais cuidado com esses hábitos. Então, por isso é muito importante ir ao médico veterinário, rever essa alimentação e também dar mais exercício físico ao cão e ao gato. E fala um pouquinho sobre a castração em fêmeas. É verdade que ela precisa ter tido a primeira cria para poder ser castrada? Esse é outro mito. Quanto mais a gente permitir que a fêmea entre no cio e também tenha cria, mais possibilidade, mais probabilidade ela vai ter de câncer de mama e também de útero. Por isso, o mais indicado é que a castração seja feita o quanto antes. Melhor ainda antes do primeiro cio, porque assim a gente reduz em quase 100% a chance de ter esse tipo de tumor, que é o tumor de mama. E agora em machos. É verdade que quando o macho é castrado, ele para de fazer xixi nos cantos da casa? É um
mito, porque quando a castração ela é feita e o xixi ele acontece por demarcação de território, então é aquele xixi pouquinho em vários locais, aí sim a castração vai ajudar. Mas o mais interessante é que seja feita um treinamento com esse animal antes da castração para ele entender qual é o local adequado para ele fazer esse xixi. Então aumentar os passeios, fazer esse treinamento vão ajudar também na castração. Agora o que a castração melhora e muito em machos é o odor da urina, porque isso tem a ver com a testosterona. Com a retirada dos testículos, você reduz a produção de testosterona e por isso o odor da urina não fica tão forte e a cor também não fica tão amarelada. Por isso é mais tranquilo e é sempre recomendável fazer a castração. E os animais castrados, eles possuem menos chance de fugir? Isso é um mito ou é uma verdade? Isso é uma verdade. Um dos principais motivos de fuga é por curiosidade. Então eles querem entender o que está acontecendo na rua, principalmente por conta dos cheiros. Então, se tiver uma fêmea no cio que passe pela rua, o macho vai querer sair atrás dessa fêmea. Então, você consegue evitar essa fuga, principalmente por conta dessa curiosidade pelo feromônio liberado por essas fêmeas. O macho não vai ter tanto interesse, a fêmea, quando estiver no cio, se ela for castrada, ela não vai entrar no cio, não vai querer sair à procura de macho, então, por isso, reduz as fugas. Mas o mais importante é lembrar que os animais só devem sair de casa com os seus proprietários e sempre na guia e identificados. E fala um pouquinho pra gente os cuidados que a gente deve ter antes e depois da cirurgia. Junto com o médico veterinário, é importante fazer os exames pré-operatórios, que normalmente são o hemograma completo e o eletrocardiograma. Isso quem vai solicitar é o próprio médico veterinário. E a importância de fazer esses exames é que tenha mais certeza de que tudo vai correr bem durante a cirurgia. Durante a cirurgia, existem dois tipos de anestesia que quem vai decidir isso é o proprietário junto com o médico veterinário. As duas formas são anestesia inalatória e injetável. A grande diferença é, a inalatória, o médico veterinário pode controlar a dosagem dessa anestesia que vai ser colocada no animal durante a cirurgia. Já a injetável é uma única dosagem que vai ficar toda a cirurgia. A escolha vai depender do porte do animal, do histórico de problemas, de doenças que ele tenha e também a idade. Então veja junto com o médico veterinário qual é a melhor opção. No pós-operatório, o ideal é que o animal fique com aquele cone, aquela cúpula de abajur que a gente chama, que é o colar elisabetano. Isso porque muitas vezes ele vai ter pontos ou vai ter uma cicatriz, vai ter um curativo que é importante que ele não lamba e nem consiga coçar com a pata. Por isso, fique de olho, normalmente nas 48 horas que seguem a cirurgia é muito importante ficar de olho no cachorro ou no gato para que nenhum problema aconteça. Além disso, lembre-se sempre de fazer o retorno no veterinário. Se o animal tiver com ponto, é importante levar ao médico veterinário e seguir todas as recomendações, seja de curativo, de remédio, porque tudo é para garantir que tudo corra super bem com a castração. E Lu, você comentou agora com a gente sobre curativos. Eu fiquei pensando aqui, se o nosso bichinho já tá com a gente em casa depois da cirurgia e o curativo se abrir, o que a gente faz? Corre pro veterinário. Não adianta fazer sutura em casa, não adianta colocar pomada, precisa ligar e levar ao médico veterinário. Ele é o especialista, ele é o profissional indicado para resolver essa situação. Nenhuma solução caseira resolve, somente o médico veterinário. Além dos benefícios que você já citou aqui pra gente sobre a castração, há algum outro que você queira comentar? Sim, o principal é o controle populacional. Então, é muito importante fazer a castração porque é só olhar na rua que a gente vê a quantidade de gato, de cachorro pelo Brasil inteiro. Então, fazer a castração é minimizar a quantidade de animais na rua, porque não adianta, você vai cruzar o seu cachorrinho, você vai doar e você não sabe o que essa pessoa vai fazer com o cachorro. Esse cachorro pode parar sim na rua. Por isso é importante fazer a castração. Quem deve reproduzir o animal são pessoas especializadas nisso. Outro benefício muito importante da castração é a longevidade. Então, animais castrados vivem mais. Isso porque eles ficam menos doentes, que é uma oscilação hormonal, tanto em fêmeas quanto em machos, que facilita a imunossupressão, que nada mais
mais é do que a dificuldade do sistema imunológico combater as doenças. Por isso, é importante fazer a castração, só tem benefícios. Castre o seu animal. Olá, meus amigos! Hoje nós vamos conversar sobre o cio das gatas. Existe muito mito a esse respeito e muita verdade, por incrível que pareça, por mais estranha que seja a história, mas vamos lá. Bom, uma gata é diferente da cadela, ela entra no cio várias vezes por ano. A cadela cicla a cada 6 meses, mais ou menos. Então, 2 vezes por ano, ela entra no cio, tem o sangramento e pode emprenhar. A gata, não. A gata, em países com o nosso clima subtropical, enfim, países de estações não tão bem definidas, ela pode ciclar às vezes o ano inteiro. Tá? A média de uma gata entrar no cio é a cada 1 mês e meio, 2 meses, se não houver gestação. Então, ela entra no cio. Nesse cio, ela muda o comportamento, ela fica mais carinhosa, ela quer passar em você, ela vira de barriguinha para cima, de repente ela fica ansiosa e quer te morder, ela quer sair, ela vocaliza muito, ela mia, trança nas pernas. Só quem já viu para poder entender o que eu estou falando. Dá para perceber que a gata está no cio. Nesse período de cio, em que ela fica mais ou menos de 5 dias a até 15 dias, para os mais azarados, e para ela também, coitada. A imunidade baixa, é um momento em que ela está mais suscetível a infecções, inclusive uterinas, afinal, ela está no cio, ela pode ter acesso à rua ou algum gato ter acesso à casa, e eles se aproximam sim, gatos vêm de até 3 quilômetros de distância por sentirem o cheiro da gata no cio. E nessa cruza ela pode adquirir alguma infecção uterina, tá? Quanto ao sangramento, é difícil nós vermos na gata. Por quê? Porque ao menor sinal de sangue no conduto vaginal, a gata se lambe. Então é um momento em que a vulva fica um pouquinho mais inchada, mas é algo bem sutil, porque afinal a vulva da gata é algo quase inexistente, né? Ela se lambe bastante, então nós não vemos sinais de sangramento no chão como acontece com as cadelas, principalmente as de maior porte. Bom, agora quanto ao cruzamento. Por que os gatos fazem aquele escândalo quando cruzam? Realmente, os gatos berram, toda a vizinhança sabe que tem gata no cio e tem gato cruzando. Por quê? Tudo faz parte de um ritual, tá? Um ritual determinado pela natureza. Quando que a gata ovula? Ela entra no cio, ela atrai machos, ela vai atrás de machos, ela aceita a monta, e em que momento ela ovula? Ela ovula exatamente na hora em que o gato macho introduz o pênis. Por quê? Porque na base do pênisinho do gato tem uma série de estruturas como se fossem espinhos. São as espículas. Na hora que ocorre a cópula, aquelas espículas espetam a gata. Ela sente dor. E com essa dor associada à dor da mordedura na região da nuca, por onde o gato segura a gata, essa dor faz com que ela ovule. Então, no momento que está aquele miau de gato cruzando, é a hora que ela está ovulando. Enfim, cada um com seu cada um. As gatas gostam. A natureza determinou assim. Então, é assim que ocorre. O importante é a gente atentar que, por mais que nós tenhamos uma gata não castrada em casa e asseguremos em casa, enquanto ela estiver no cio, o que pode acontecer? A gata, assim como qualquer dos mamíferos fêmeas, foi programada a entrar no cio e emprenhar, certo? Por isso que nós castramos, para evitar todo esse desenrolar. A partir do momento em que ela está no cio e ela não emprenha, muitas gatas, por necessidade fisiológica mesmo, começam a lamber tanto a vagina ou esfregar contra móveis, contra tapetes, esfregar tanto, arrastar mesmo, que o que acontece?
além de propiciar infecções uterinas, já que na época do cio ela está com a imunidade baixa, ela pode ovular nesse momento, de tanto se lamber com a língua áspera, provocando a dor, ou raspar a vagina no chão, ela pode ovular. E se ela ovular e não tiver copulado com o macho, ela vai ter uma pseudogestação, é a pseudociese. Essa pseudogestação faz com que a barriga cresça, as mamas fiquem mais túrgidas, é uma gravidez psicológica, com todos os efeitos ruins de uma gravidez, já que não vai nascer filhote, ela vai às vezes produzir leite, nós vamos ter que secar esse leite. Então, para evitar tudo isso, castração é a palavra-chave. Tenho certeza que é o melhor. É uma cirurgia, dá dó do pós-cirúrgico. Melhor ter dó uma vez, que em uma semana ela está recuperada, do que a cada 2 meses ela viver todo esse estresse, ansiedade, angústia, nervosismo, poder emprenhar, poder ter uma pseudociese, poder ter infecção uterina que pode levar à morte, e inclusive tumores de mama, pela alteração da progesterona no organismo. Vamos castrar nossos animais, gatinhas e gatinhos, não sejamos machistas. Até mais, espero poder ter ajudado. Beijo! Esse vídeo aqui eu vou falar sobre o cio nas cadelas. O cio nas cadelas, ele tem 4 fases. As 4 fases são o proestro, o estro, o diestro e o anestro. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas fases, tá? Então vamos lá, vamos falar da primeira fase, que é o proestro. A fase do proestro é aquela fase em que a vulva fica edemaciada, ou seja, a vagina da cadelinha ela fica mais inchadinha e sai aquela secreção sanguinolenta que escorre ali pela vagina. Agora veja bem, aquela secreção não é menstruação, tá, gente? As cadelas elas não menstruam como as mulheres humanas. Aquela secreção sanguinolenta que sai ali pela vagina nada mais é do que ruptura de microvasos que existem no útero e ali na própria vagina. O que acontece? Essas regiões elas são muito irrigadas por vasos sanguíneos, ou seja, os capilares, na verdade, né? Que são microvasos. Nessa fase do cio, esses órgãos eles recebem bastante sangue, então eles ficam edemaciados, eles aumentam de tamanho. E quando eles aumentam de tamanho, acontecem algumas microrrupturas. E essas microrrupturas em pequenos vasos faz com que saia aquela secreção sanguinolenta, tá? Aquilo não é a descamação do endométrio como é nas mulheres humanas, ou seja, aquilo não é menstruação, tá bom, gente? Que isso fique bem claro, as cadelinhas não menstruam, quem menstrua são as mulheres, seres humanos, tá? Então essa fase, ela dura de 3 a 21 dias, tá? Isso daí é uma coisa que não existe, uma coisa certa. Esse ciclo é como o das mulheres. Tem mulher que fica mais tempo menstruada, tem mulher que tem a menstruação regulada e para os animais também não é diferente, tá? Cada um, nós somos seres únicos. Então, ou seja, cada um vai ter o seu ciclo, tá? Então, essa fase vai durar aí de 3 a 21 dias. Nessa fase, gente, uma coisa que eu quero que fique bem clara aqui, que muita gente se confunde e acaba o animalzinho ficando prenhe sem que você queira, o que acontece? Nessa fase não é a fase que a cadela ainda está no cio em si, tá? Ele é o proestro, ele antecede o cio verdadeiro, tá? Que é a próxima fase que eu vou falar dela também. Nessa fase que está saindo essa secreçãozinha sanguinolenta, a cadelinha não está no cio, tá? Ela ainda não está no cio. Tem gente que faz o quê? Tá saindo aquela secreçãozinha, minha cadelinha está no cio. Não, ela ainda não está no cio. Nessa fase, ela não vai aceitar a monta,
ela não vai aceitar que o outro cachorrinho monte nela, tá? E mesmo se montar, ela não vai estar ovulando, ou seja, não corre o risco dela ficar prenhe, tá? Essa fase aí, quem vai estar bombardeando ali é o estrógeno, mais especificamente o estradiol, tá? O estradiol vai ficar enviando mensagem para o folículo, né, que ainda não é o óvulo. O óvulo ele só é óvulo quando ele é fecundado pelo espermatozoide. Até então ele é chamado de folículo. Então o estrogênio fica ali mandando mensagem para que o folículo mature, né? Então nessa fase quem vai estar prevalecendo então é o estrogênio, mais especificamente o estradiol, tá? Então assim, se você tem dois animais inteiros, ou seja, animais que não são castrados em casa, um macho e uma fêmea, não é nessa fase que você tem que separar os dois, entendeu? Tem muita gente que se confunde, eu vou separar os dois porque minha cachorrinha pode ficar prenhe. E aí vem a segunda fase. A segunda fase é a fase do estro, ou seja, é a fase do cio em si, a fase do cio verdadeiro. É a fase em que a cadelinha vai ovular, que vai ter o pico do LH, o hormônio luteinizante, que vai liberar o folículo, tá? Para que ele se desprenda ali do ovário e vá até o útero de encontro com o espermatozoide, tá? Nessa fase, quem vai entrar em ação é a progesterona. É a progesterona que vai segurar o endométrio na cadelinha. Eu vou falar um pouco mais da progesterona na próxima fase, que é o diestro, tá? Então essa fase, que ela vai durar aí em torno de 6 até 15 dias, é a fase em que a cadelinha vai ficar prenhe caso ela aconteça a monta do macho. Vocês entenderam? Então assim, não é na fase do proestro, aquela fase que está saindo a secreçãozinha sanguinolenta ali, que tem que separar os animais. Tem muita gente que se confunde. Depois que para de sair a secreçãozinha sanguinolenta, fala, bom, minha cadelinha não está mais no cio, então agora eu posso colocar o macho junto dela. Só que é aí que acontece o erro e a sua cadelinha fica prenhe sem você querer que ela fique, tá? Então, ou seja, acabou de sair aquela secreçãozinha sanguinolenta, que não é menstruação, é a fase em que você tem que separar. Porque é nessa fase que ela vai ovular e que o cachorrinho vai montar nela, ela vai aceitar a monta nessa fase, tá? E o cachorrinho e ela vai acabar ficando prenhe e após 60 a 62 dias, que é o tempo de gestação das cadelas. Se for raça gigante, como por exemplo fila, dog alemão, dura um pouco mais, dura 70, 72 dias, mas na média uma raça mediana aí dura em torno de 60 a 62 dias a gestação, caso aconteça a fecundação com o espermatozoide, certo? A terceira fase é o diestro. Nessa fase, que inclusive acontece uma coisa muito interessante, que é a pseudociese. O que é a pseudociese? É a gravidez psicológica. O que acontece? Nas cadelinhas, a progesterona não é como nas mulheres. Por que acontece a descamação do endométrio, ou seja, a menstruação nas mulheres? A progesterona é o que faz com que o endométrio fique preservado ali. Quando nas mulheres, se eu estou falando das mulheres seres humanos, quando não acontece a fecundação, o corpo das mulheres entendem o quê? Não foi dessa vez. Então eu não preciso mais segurar o endométrio, ou seja, aquela caminha, né, na parte interna do útero, no endotélio do útero, que é formada para receber o óvulo fecundado, o corpo entende que não precisa mais. Então, aquele corpo lúteo, ele começa a ser fagocitado, o corpo começa a absorver ele, no caso das mulheres. E a progesterona para de ser produzida. Como é a progesterona que segura o endométrio, ela parou de ser produzida, o que vai acontecer? O endométrio não vai mais segurar. E é aí que ele descama. Quando descama, ele sai
através da vagina, e isso é a menstruação que ocorre nas mulheres humanas. Nas cadelinhas, nos animais, a progesterona, que é a que segura o endométrio, ela fica ainda muito alta durante algum tempo, durante 60 dias, 2 meses mais ou menos, a progesterona ainda fica ali bombardeando, o hormônio ainda fica lá em cima, ele fica com um nível alto da progesterona nessa fase. Então o que acontece? O endométrio ele fica preservado e a cadelinha ainda sente que ela pode estar prenhe. E é aí que acontece a pseudociese ou o cio psicológico ou a gravidez psicológica. Inclusive com produção de prolactina, as mamas aumentam de tamanho e fica aquele leitinho ali que às vezes até fica empedrado, né? Que às vezes é uma coisa até que impressiona, porque fica com as mamas inchadinhas assim. Isso tudo é causado nessa fase aí, que é a fase do diestro, tá? Após essa fase, que vai durar aí em torno de 60 dias, vem a fase do anestro. Anestro que seria A de não e estro de cio, ou seja, a fase de não cio. É a fase que acabou o ciclo estral, né? E que a cadelinha já não está mais no cio. Essa fase ela dura em média 4 meses, que é a fase entre um cio e outro, né? A fase entre um cio e outro é a fase do anestro, ou seja, o não cio. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas aí, tirar algumas dúvidas de vocês. Espero que eu tenha conseguido responder algumas perguntas aí que são as mais frequentes. Lembrando sempre que procure sempre o seu médico veterinário, tá? Não dê medicamento por conta própria. Você pode piorar o quadro do seu animal se ele tiver com alguma doença, alguma patologia. Então, assim, leve sempre, periodicamente, no médico veterinário, e só ele mesmo que vai poder dar um diagnóstico melhor para o seu animalzinho. Se inscreva no canal, compartilhem aí, porque eu quero de alguma forma poder estar contribuindo aí para tirar algumas dúvidas e ajudar aí as pessoas a cuidarem dos seus bichinhos, tá bom? Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço. Como desmamar um filhote? Como a gente vai desmamar um filhote de cão, principalmente, né? Então a pessoa que tinha os filhotinhos em casa, que criaram da cadelinha, ou que compraram um filhote, ou que encontraram na rua uma cadela prenhe, trouxeram para casa, essa cadela deu cria e tem uns filhotes. Bom, vamos partir do início. Primeiramente, é um mito que o pessoal tem, que existe na nossa sociedade, de que a gente tem que dar leite para o nosso filhote, tá? Isso é um mito. De forma alguma, em nenhuma circunstância, a gente vai precisar dar leite para o nosso filhote, principalmente depois de desmamado, tá? Tirou ele da mãe, não dou mais leite, nunca. Primeiro, leite de vaca a gente não utiliza de forma alguma, em nenhuma fase do nosso cão, nem do gato, tá? O leite de vaca ele é totalmente contraindicado para os cães, tá? Segundo ponto, quando a gente desmama o nosso filhote, é para esse filhote já não mamar mais, né? E é um processo gradual que a gente vai utilizar para isso, né? Primeiro, o ponto relevante é, quanto antes o nosso animal ele começar a se alimentar de ração seca, mais adequado vai ser, maior, mais rápido vai ser o desenvolvimento desse animal, né? Então, por quê? Porque a ração seca ela tem muito mais nutrientes e complementos vitamínicos do que o leite materno. Isso, exatamente, mais complementos do que o próprio leite materno. O leite materno ele é fundamental para o cão ou para o gato no seu período de até 15 a 20 dias de vida. Apenas esse período, que é o período que a gente ainda tem alimentação e de anticorpos através do leite para os nossos filhotes, que garantem uma certa imunidade para esses filhotes. A partir dessa data, dos 20 dias, a gente já não tem mais nenhum acréscimo realmente de proteção para o nosso filhote. Ele é simplesmente leite, um leite puro, que não tem tanta proteína, não tem nada mais de conteúdo nutricional para o nosso cão. Ou seja, se a gente manter ele com leite, ele vai retardar o crescimento, vai retardar o amadurecimento desse filhote, tá, e o desenvolvimento.
Então, quanto antes eu conseguir colocar a ração seca, a ração úmida para ele, melhor vai ser. A gente tem um vídeo explicando aí no nosso canal como se faz a papinha. Então, pode buscar no nosso canal, tá? Como fazer a papinha para filhote. E aí lá você vai aprender a fazer esse processo gradual de desmama do nosso filhote, fazendo o quê? Tirando o leite, colocando uma papinha, que é uma ração úmida, a própria ração de filhote, em que a gente acrescenta um pouco de água, ela acaba ficando bem úmida, a gente amaceta ela e ela acaba virando a papinha. A gente pode fornecer isso aí já a partir dos 15, 20 dias de idade. O animal começou a pegar, a tendência é que ele vá se alimentando cada vez mais da papinha, diminuindo a ingestão do leite. Ótimo. O ideal seria a gente conseguir fazer a desmama do nosso filhote, tirando a cadela totalmente, por volta dos 30, 35 dias, no máximo 40 dias. Esse animal já não mama mais, não tem nenhum vínculo com a cadela mais, tá? 40 dias no máximo. Então a gente começa por volta de 30 dias, 20 a 40 dias a gente tem que ter desmamado esse filhote. Então a gente tem 20 dias de amamentação, que é essencial. A gente tem por volta de 10 a 15 dias de adaptação desse filhote, que a gente vai fazer o quê? A gente oferece a papinha para o animal, ele come um pouquinho de papinha e mama um pouquinho na mãe, tá? A gente vai passar uma etapa, vai fazer isso durante uns 5 dias. A gente vai cada vez mais deixando a papinha cada vez mais seca, com menos água, menos úmida, para que ele comece a estimular realmente a dentição e comer cada vez a ração mais seca. Né? Nesse processo, a gente vai diminuindo, vocês vão ver que ele, por naturalmente, ele vai mamar menos vezes na cadela. Né? Quanto mais ele se alimentar, menos ele vai mamar. E aí a gente pode começar a fazer o quê? A partir dos 20 dias, a gente já não precisa deixar o animal 100% com a cadela. A gente já pode deixar e tirar a cadela durante alguns períodos. A gente coloca a cadela junto com os filhotes, deixa ela em contato com os filhotes por volta de 1 hora. A gente faz isso no intervalo aí de a cada 4 horas, mais ou menos, 3 a 4 horas. Então pega de manhã, tira a cadela, deixa somente os filhotes. Eles já mamaram durante a noite, provavelmente. Coloca ela junto com os filhotes, dá umas 4 horas, coloca ela junto com os filhotes, deixa eles mamarem 1 hora. A gente tira a cadela de novo, deixa mais umas 2 a 3 horas sozinhos. Volta a cadela, fica 1 hora, tira a cadela, deixa ela 1 hora com os filhotes, tira a cadela. Eles ficam mais umas 3 a 4 horas sozinhos. Volta a cadela, tá? E nesses períodos em que ela não está com eles, a gente pode oferecer a papinha para os animais. Em média, eu faço oferecimento de alimentação para os nossos filhotes, né? Filhotinhos jovens, abaixo de 30 dias, a gente faz um oferecimento de alimento a cada 3 horas. Né? Então, a cada 3 horas, a gente oferece ou deixa a cadela durante 1 hora, ou a gente oferece a ração seca, a papinha. Eu geralmente ofereço primeiro a papinha, eles comem um pouco, e depois eu deixo a cadela junto com eles. Assim, eles têm a presença da cadela, eles vão mamar e vão mamar um pouco menos, porque já estão com o estômago um pouquinho cheio, que já se alimentaram da papinha, tá? Então a gente dá um intervalo de 3 a 4 horas, cadela ausente deles, volta ela durante 1 hora, oferece a papinha, oferece a cadela, eles vão mamar um pouquinho e a gente vai fazendo isso todos os dias, até o momento que vocês vão ver que eles estão mamando bem pouco. E a cadela ela vai diminuindo cada vez mais a secreção de leite, a produção de leite. As mamas vão desinchando, tá? Aos pouquinhos. Porque eles já não estão mamando tanto e nessa idade eles já estão com o dentinho, já estão machucando a mãe. Ela já vai começar a evitar, sair, correr, não quer mais ficar muito perto dos filhotes, porque eles machucam realmente ela. Já é o processo de desmame que a gente tem que forçar realmente. E aí vai chegar um ponto que vocês vão ver que ela já está com as mamas quase todas desinchadas, ela já está bem mais recuperada realmente nesse período, e a gente vai ver que não tem necessidade mais deles mamarem, eles já estão comendo a ração seca, tá? E isso vai acontecer por volta de 30 dias. A gente começa o processo de desmame com 20, 25 dias e termina ele com 30 a 40 dias no máximo, já não tem mais contato nenhum com a cadela. Tá ok, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês ainda tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo no vídeo, que eu vou fazer o possível para responder e trazer um outro vídeo para vocês de uma forma mais clara ainda, explicando para vocês como é feito esse processo, tá? Mas nada, esquece, tem muitas perguntas de pessoas com cães aí que já estão com 60 dias e a cadela cheia de leite, ou os filhotes mamando e machucando a cadela e tal, correndo atrás e tal. Não existe isso. Filhotinho a filhotinho, até uns 30, 40 dias no máximo, já não tem mais que ter contato com a cadela. Ele já tem que estar comendo a ração úmida, a ração seca, se possível. Tá bom, gente? Então, esquece, não se apega a muitos mitos populares. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante nas propriedades, que é os primeiros socorros aos bovinos. Muitas vezes acontece algum acidente e o produtor, até a chegada de um veterinário ou o produtor levar esse animal até um hospital, é importante o produtor tomar algumas medidas para garantir a vida do animal. É o seguinte, amigo produtor, no caso de cortes, pancadas, o produtor sempre tem que estancar o sangramento do animal. Utilize panos limpos aí na sua propriedade, utilize gelo e água limpa em abundância. Nunca coloque açúcar, café
outros produtos ali no ferimento, porque com certeza vai sujar o ferimento e vai dificultar a sutura depois pelo veterinário. Se caso você tiver algum problema com partos difíceis na sua propriedade, é importante o produtor tomar uma medida para garantir tanto a vida da cria quanto a vida da vaca. Então, se você precisar de fazer tração com o animal, utilize no máximo 2 pessoas. Às vezes, força demais pode prejudicar o animal. Verifique a lubrificação das partes moles, isso aí vai garantir que o bezerro nasça com mais facilidade. Se você tiver algum problema com intoxicação, principalmente por ureia, né, acontece muito nas propriedades, o produtor pode fazer uso do vinagre caseiro, de momento vai resolver e vai salvar a vida do animal. Tenha sempre na sua propriedade o soro caseiro. Esse você vai utilizar no caso de um animal desidratado. São dicas simples que você pode fazer aí na sua propriedade para garantir de momento a vida e o bem-estar dos seus animais. Muito obrigado a você que me acompanha. Sucesso em sua propriedade. Gato precisa tomar vacina? Quais vacinas? Tem efeito colateral? Fique aí para descobrir. E uma coisa extremamente importante para manter a saúde dos nossos gatinhos é vacinar. Porque através da vacinação, você vai conseguir prevenir que o seu gatinho pegue algumas doenças. E é importante que você leve o gatinho até uma consulta com o médico veterinário para avaliar como que está a saúde dele, quais as vacinas ele precisa tomar e a partir de quando. Mas 2 vacinas são muito importantes. A primeira delas é a vacina quádrupla V4, que previne contra doenças que podem inclusive ser passadas de um gato para outro gato, por exemplo, se você tem mais de um aí na sua casa. São elas rinotraqueite, calicivirose e clamidiose. Evita também a panleucopenia. Ela deve ser dada a partir de 60 dias de vida do felino e a segunda dose deve ser aplicada 30 dias depois. Pode ser que o veterinário ainda indique a terceira dose, mas só ele que vai poder avaliar, ver o estilo de vida do animal, ver o que ele precisa para te dizer se vai ter aí que tomar a terceira dose. A partir dos 4 meses é preciso que o gatinho também tome a vacina antirrábica contra a raiva. A gente costuma achar que só o cachorro que pega a raiva, né? Mas o gato também corre esse risco. E é uma doença que pode passar inclusive para o ser humano. Então é muito importante que você previna que o seu gatinho pegue essa doença. Ai, Patrícia, mas eu peguei um gatinho da rua, eu não sei nem quanto tempo ele tem, eu não sei se ele já tomou alguma vacina, o que eu faço? Leva até o veterinário, passa por uma consulta, ele vai avaliar a saúde daquele animalzinho, se ele pode tomar a vacina e qual ele vai tomar. Um gato só pode ter contato com a rua, que na verdade eu só indico se ele for na coleira junto com você, porque eu não sou a favor das saidinhas, e também ter contato com outros animais depois que ele tomar essas vacinas e o veterinário liberar. E aí você vai precisar fazer também um reforço anual, mas o veterinário vai passar a carteirinha de vacinação com as datas, tudo certinho. Procura seguir bem certinho o que o veterinário passar para não correr o risco do seu animal ficar aí suscetível a várias doenças. E tem alguma reação? Pode ser que sim. As vacinas importadas, mais purificadas, costumam ter menos chances de dar alguma reação, mas pode acontecer também. Então o que você tem que fazer é ficar de olho no seu gatinho para ver se ele continua com o mesmo comportamento, comendo normalmente, fazendo as necessidades. Se tiver algum vômito, diarreia ou qualquer alteração no comportamento dele, comunica o veterinário. Pode ser também que fique um calombinho ali no lugar que foi aplicada a vacina. Isso pode ser uma reação. Então fica de olho, porque depois de uns dias é para diminuir até sumir. Se já se passaram alguns dias, não sumiu ou aumentou, conversa também com o veterinário para ele dar uma olhada e ver o que pode ser. É nossa responsabilidade como tutores cuidar dos nossos gatinhos. Então nunca esqueça das vacinas. Qualquer dúvida, conversa com o veterinário que você confia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Andressa Gontijo, médica veterinária, e hoje eu tô aqui para falar para vocês tudo sobre vacinação em cães. Vamos lá? Bom, eu tô aqui com algumas dúvidas, as dúvidas mais frequentes de quem tem um cachorrinho em casa, seja um filhotinho ou não. E a primeira dúvida que eu tenho aqui é como que funciona o esquema de vacinação. Bom, se você acabou de pegar um filhotinho, né, acabou de adquirir aí um filhotinho, normalmente a gente faz a primeira dose da vacinação com o animalzinho tendo em torno de 45 dias de vida a 60 dias de vida.
tá? Então, com mais ou menos perto dos 2 meses, a gente faz a primeira vacinação dele. Qual é essa vacinação? Normalmente é feita ou a V10 ou a V8, tá? O veterinário vai escolher qual vacina que ele prefere e ele vai aplicar a V10 ou a V8 no seu animal. Depois de 21 dias, ele vai reaplicar a V8 ou a V10, que a gente chama de reforço, e depois de 21 dias dessa segunda dose, ele reaplica novamente a vacina, que é o terceiro reforço. Na maioria das raças, na maioria dos cães, 3 doses é o suficiente, mas existem sim algumas raças que precisam ainda de uma 4ª dose. Mas aí o seu veterinário vai te dizer se essa raça necessita da 4ª dosagem da V10 ou da V8. Depois dessas 3 doses, mais ou menos com 4 meses de vida, ele recebe a antirrábica para proteger da raiva. E tem veterinários que também aplicam a vacina contra a tosse dos canis, tem alguns veterinários que vacinam também contra a giardia e outras vacinações que existem no mercado. Isso vai de acordo com a conduta do seu veterinário, que ele vai te orientar, e também de acordo com você. Mas as mais importantes que não podem faltar são a V10 ou V8 e a antirrábica. Essas não podem faltar de jeito nenhum no esquema de vacinação do seu filhote. O que as vacinas protegem? Ambas, elas vão proteger contra sinomose, hepatite, parvovirose, parainfluenza, coronavírus, adenovírus e leptospirose. A diferença entre a V8 e a V10 é que na V8 vão ter 2 tipos de leptospirose e na V10 vão ser 4 tipos de leptospirose que a vacina vai proteger. Devo vacinar primeiro ou vermifugar primeiro? Bom, isso é uma dúvida bem importante. Normalmente, o veterinário vai te dizer que o seu animal tem que estar em boa saúde para receber a vacinação. Não adianta ele estar com uma imunidade baixa, porque ele não vai reagir bem à vacinação, ele não vai ter anticorpo, não vai produzir o anticorpo que ele precisa para a vacinação. Então, o que normalmente é falado? Que o animal precisa estar em boa saúde, livre dos vermes, né? Então, é feita a vermifugação primeiro, e quando ele estiver já bem saudável, em boa saúde, é feita a aplicação da vacinação. O meu filhote pode ficar mal com a vacina? Pode acontecer nas primeiras 24 horas do animalzinho ficar amuado, dele não querer brincar, dele ficar mais tristonho. Às vezes até ter uma febrezinha é normal no iniciozinho da vacina. Ele vai ficar normalmente com uma dor local. Tudo isso é bem normal, tá? Só fique de olho se isso se estender, né? Passar de 24 horas e se estender. Aí você deve realmente procurar o seu médico veterinário. Mas no primeiro dia é normal ele ficar assim mais amuadinho. Eu posso pôr em contato um filhote sem todas as vacinas com um cão vacinado? Bom, isso é bastante particular de veterinário para veterinário, tá? Eu sempre gosto de deixar bem claro isso, né? Para você conversar sempre com o seu veterinário e seguir a conduta dele. No meu ponto de vista, não teria tanto problema você colocar um animal que você conhece a procedência, né? Então você sabe como ele está de saúde, você sabe as vacinas que ele tomou, você sabe que as vacinas estão em dia, então você sabe tudo isso, você sabe como que ele está, como está a saúde dele. Não vejo problema em você colocar o filhote ainda sem a vacinação. Por quê? Porque as doenças que a gente falou que as vacinas protegem, elas vão ser transmitidas de um animal infectado, de um animal doente, para um animal sadio, tá? Então, assim, se o seu filhote é um animal sadio e o seu adulto, ele tá vacinado e ele tá sadio, não vejo nenhum problema nesse contato. Agora, se você tá falando de um animal, de um filhote sadio, né, que tá ali com a imunidade dele ainda começando, né, porque a imunidade dele tá ali bem no início,
e você coloca junto com um adulto que você não conhece a procedência, não sabe se está com a vacinação correta, às vezes o dono fala, não, tá com a vacinação em dia, mas você não sabe, você não tá ali olhando a carteirinha, né? Então, nesses casos, eu não colocaria o filhote junto, tá? Eu tomaria o cuidado porque ele pode não estar com a vacina em dia, ele pode estar ali carregando algum tipo de vírus ou de doença e você não saber, né? Aparentemente parece que ele tá sadio, mas né, você não sabe se realmente está, e aí o seu filhote pegar. Então, se você não sabe a procedência, eu não colocaria nunca em contato. É por isso que os veterinários falam para você não passear com o animal enquanto ele não tiver com todas as vacinas feitas. Por quê? Porque se você sai para passear, você vai ter contato com fezes na rua, você vai ter contato com outros animais, com animais de rua, você vai ter contato com muitas coisas na rua. E você não sabe se essas fezes, esses animais que você vai encontrar no meio da rua, estão doentes, estão saudáveis ou não. Então, o ideal é que você não passeie, aliás, o ideal não, o correto é que você não passeie com o seu animal até ele ter as 3 doses da vacina, tá? Mas se você tá falando de um animal dentro da sua casa, você já tem um adulto e você comprou um filhote e você sabe muito bem da saúde, das vacinas que esse adulto está, aí realmente eu não vejo nenhum problema nesse contato, tá bom? Uma dúvida era exatamente quando que eu posso passear com o meu filhote, então como eu já falei, você só deve passear com o seu filhote depois de ter feito as 3 doses da V8 ou V10 e você pode passear logo em seguida dessas vacinas. Tem alguns veterinários que liberam depois de ter a antirrábica também, tá? Então, converse com o seu veterinário que ele vai te orientar o melhor momento para você passear com o seu animal. A vacina da prefeitura é igual à vacina do veterinário? Não. A vacina que a prefeitura faz é a antirrábica, tá? Ele não faz a V8, a V10. A prefeitura não faz essas vacinações, tá? Então, e também não faz a de giardia, a pneumo, não faz outras vacinas, tá? Então, você tem que realmente, pode até fazer com a prefeitura a antirrábica, caso você queira, mas as demais vacinas você deve fazer com o seu veterinário. A vacina da casa de ração é igual à do veterinário? Não. As vacinas de casa de ração normalmente não são aplicadas por um veterinário, então não tem a garantia daquela vacina, de que ela está dentro da validade, que ela está dentro da conservação que deve ser feita e tudo mais. Então, normalmente é uma pessoa que não é preparado para fazer aquela vacinação, ele aplica no seu animal e muitas vezes você não sabe muito bem a procedência dessa vacina. Então, eu não recomendo que vocês façam vacinação em casa de ração, tá? Busquem sempre um veterinário, porque ele é o profissional adequado para fazer essa vacinação. Ele vai estar ali carimbando a carteirinha, dando a certeza de que essa vacinação foi feita corretamente. Se eu resgatar um animal adulto na rua, que eu não sei se tem vacinação ou não, como que eu devo fazer com relação à vacina? Bom, aí é o seguinte, quando você resgata um animal adulto que você não sabe a procedência, eu, como veterinária, sempre faço as 3 doses como se ele fosse um filhote, tá? Então, eu vou fazer a primeira dose, dali 21 dias vou fazer a segunda, dali 21 dias vou fazer a terceira e vou fazer a antirrábica e as demais vacinações que precisarem, tá? Esse é o meu jeito de proceder. Tem alguns veterinários que não fazem as 3 doses, é sempre importante você conversar com o seu veterinário. Eu gosto de fazer como se ele fosse um filhote, como se ele não tivesse tido ainda contato com nenhum dessas doenças, tá? Para realmente proteger e fazer os reforços. Devo vacinar o meu animal adulto até que idade? Bom, na verdade, isso é uma grande discussão no mundo veterinário, tá? Tem veterinários que falam que você não precisa vacinar um animal idoso. Lembrando que depois que você faz as 3 primeiras doses,
você vai fazer o reforço anual. Então, todo ano o seu animal deve ir no veterinário para fazer o reforço de todas as vacinas, tá? E aí ele vai tomar só uma dose, por exemplo, da V8 ou V10, tá? E aí uma dose da raiva e das giardia e das outras que ele já toma, tá? Então, todo ano ele vai ter um reforço. Então, como eu falei, tem veterinários que não vacinam animais idosos. Falam que não tem necessidade, que ele já está protegido, que ele já tomou a vida inteira, então não tem necessidade de vacinar. E tem veterinários que vacinam os animais idosos até o finalzinho da vida deles, tá? Então isso vai da conduta do veterinário. Realmente isso é de caso a caso, cada veterinário tem uma forma de pensar. Acredito que todos têm prós e todos têm contras, mas eu acho que vocês devem seguir o que o seu veterinário falar.